Boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre o funcionamento do cérebro das crianças neurodivergentes, autistas, TEAs, das crianças com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e crianças com transtorno opositor, TOD. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a prevalência de autismo em âmbito global é equivalente a 1,5% da população, em torno de 122 milhões, que dá aí 250 mil pessoas, né? Enquanto que o TDAH afeta em torno de 5% a 8% da população, que dá 650 milhões. Então, existe um crescimento progressivo no Brasil. Daí a importância de estratégias interventivas para que a sociedade aprenda a lidar com essas situações. O sistema nervoso tem a capacidade de mudar, de adaptar-se, reorganizar-se, a sua estrutura e suas conexões ao longo da vida. Portanto, as conexões cerebrais de uma criança podem ser remodeladas precocemente por meio da neuroplasticidade. Na prática, para que isso aconteça, faz-se necessário sair da zona de conforto e aprender algo novo, como tocar um instrumento, por exemplo, ou estudar um novo idioma para forjar novas conexões. A prática de exercícios físicos, especialmente as atividades aeróbicas, libera a substância BDNF. É uma proteína que atua como um fertilizante para o cérebro, promovendo o crescimento, a sobrevivência e a conexão entre os neurônios. Ela é um dos principais motores da neuroplasticidade, sendo vital para o aprendizado, a memória de longo prazo e para a regulação do humor. Dormir bem é essencial, o sono, para consolidar o aprendizado e poder limpar toxinas que são acumuladas nas sinapses. Os jogos mentais quebra-cabeças ajudam a manter a flexibilidade cognitiva. Então, as dietas ricas em ômega 3 e oxidantes também ajudam na saúde celular. Então, se houver uma abordagem baseada em evidências científicas, como a análise do comportamento aplicada à ABA, a terapia ocupacional com foco em integração sensorial e a fonoaudiologia, isto complementa o cenário educacional. Paralelamente, o treinamento de professores, né, no desenho universal para a aprendizagem, a DUA, isso busca tornar o ensino acessível a todos, eliminando aí as barreiras físicas, cognitivas e pedagógicas. Esse é um modelo pedagógico fundamentado nas neurociências, onde reconhece que cada cérebro aprende de uma forma única. Em vez de criar um plano padrão para depois adaptá-lo a alunos neurodivergentes ou com deficiência, o DUA propõe um currículo que já nasce flexível e inclusivo desde o início. Então, o transtorno TOD, TDAH são disfunções do neurodesenvolvimento. Surgem na infância e afetam o desenvolvimento do sistema nervoso central. Eles geram prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional, alterando a forma como a pessoa aprende, como ela se comunica, como ela interage com o mundo. Nesses casos, os neurônios se comunicam de forma diferente do padrão.
ocorrem alterações no córtex pré-frontal, que é o gerente dos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas emoções. E esse córtex, ele precisa de dopamina para poder a gente manter o foco, o interesse e a energia direcionados a qualquer objetivo. Embora muitos aspectos que são relacionados ao comportamento, à aprendizagem e à autorregulação no TOD, no TEA e TDAH, eles apareçam de maneiras semelhantes, eles vão afetar o cérebro da criança de formas diferentes. Muitas vezes, esses transtornos eles se sobrepõem e ocorrem juntos. Então, o nosso cérebro e o cérebro da criança precisa de uma estrutura física madura antes de aprender certas tarefas complexas. No TDAH, o que ocorre? É uma desregulação química, principalmente de dopamina e noradrenalina, o que atrasa aí o processo de maturação da aprendizagem. É por isso que a criança tem dificuldade em aprender. Embora o cérebro com TDAH ele produza a dopamina, as células que transportam essa dopamina, elas recolhem demais da fenda sináptica. Com isso, os receptores não conseguem absorver essa dopamina adequadamente. Isso prejudica o foco, a organização, a memória de trabalho e a capacidade da pessoa frear impulsos. Então, gente, a dopamina ela é necessária para dar peso e relevância à tarefa atual. A sua falta desregula o córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal funciona como o freio. É aquele freio que inibe o comportamento, que analisa as consequências antes que a gente possa agir. Por conta disso, o cérebro sente um tédio físico e doloroso quando a pessoa tem que fazer tarefas muito longas. Porque o cérebro dessa pessoa exige recompensas imediatas. Então, isso faz com que a criança busque sempre estímulos constantes para poder compensar esse déficit. Então, vamos imaginar uma pessoa tentando ler algo importante para o trabalho ou para a escola. Aí tem o barulho do ar-condicionado, tem uma notificação piscando no celular, tem um vizinho arrastando uma cadeira, e os próprios pensamentos dessa pessoa sobre o jantar ou qualquer outra coisa, isso vai ter para essa pessoa o mesmo peso e a mesma importância daquele texto que ela está lendo. Porque o cérebro não consegue priorizar o relatório, a leitura vira então um esforço exaustivo, onde a pessoa vai ler a mesma frase, pode ler 5, 10 vezes e não consegue absorver nada. Da mesma forma, quando o indivíduo precisa arrumar o quarto, ou quando precisa iniciar um projeto complexo, o cérebro não consegue quebrar a tarefa em etapas, como, vou recolher primeiro as roupas, organizar os papéis depois. Mas aí a pessoa olha para aquela bagunça, ou para a tela em branco. Tudo parece um bloco gigante, confuso, esmagador.
E qual é o resultado? A pessoa fica paralisada, passa horas sentada e angustiada. Ela sabe que ela precisa agir, mas ela se vê fisicamente incapaz de dar o primeiro passo por falta de dopamina. Enquanto que o cérebro neurotípico normal, ele retém dados de curtíssimo prazo, por 15 a 30 segundos. Já no indivíduo com TDAH, esse registro ele pode desaparecer em menos de 5 segundos, ou nem chegar a ser gravado. Às vezes eu testo muito isso com o Arthur. Eu falo uma coisa, posso perguntar a ele na mesma instante, ele me diz, esqueci. Então, como consequência, a pessoa esquece rapidamente as instruções mais simples, como o que aquela pessoa ia buscar em outro cômodo. Ela esquece. O ato dela mudar de ambiente força a mente a focar no novo cenário. Mudou o ambiente, novo cenário, apaga o rascunho anterior, aquele rascunho mental anterior. Assim, qualquer som, qualquer pensamento novo joga a informação antiga para fora desse espaço que é muito reduzido. Então, já na criança com TOD, essa alteração que ocorre no córtex pré-frontal, ela afeta a regulação emocional e a flexibilidade cognitiva. Então, essa criança fica com os pensamentos mais rígidos. Ela se torna incapaz de controlar reações de raiva ou frustração. Essa dificuldade que ela tem em recalcular rotas diante das contrariedades, é isso que vai gerar os comportamentos de oposição e desafio. Na criança com TEA, o autismo, o córtex pré-frontal apresenta um excesso de conexões locais e falta de conexões de longa distância. Isso vai impactar diretamente na capacidade da criança de entender a perspectiva de outra pessoa. Porque ela se foca em detalhes isolados. Então, esses indivíduos perdem a capacidade de usar as conexões de longo alcance para que ela possa dar sentido ao todo. Ela não consegue, ela só olha os detalhes. Então, elas processam os estímulos muito específicos, os detalhes, como uma cor, um som isolado, uma textura. Então, para elas realizar uma tarefa simples, como escovar os dentes, por exemplo, não é? Se for um cérebro neurotípico normal, ele ignora os detalhes secundários, ele foca no objetivo final, escovar os dentes, né? Mas a criança com TEA não. Ela entra num banheiro, ela pode ficar absorta pelo brilho da torneira, pela textura da escova ou pela cor da parede. Então, o cérebro dela, ele fica ali preso, vai processando esses fragmentos isolados, esquece de planejar o próximo passo da ação. A mesma forma acontece se muda o caminho habitual, porque ela não enxerga apenas uma rua diferente. Ah, mudou a rua, é outra rua, mudou, não. O cérebro dela processa localmente a cor de um portão, alterou a cor do portão. O som dos carros se modificou, a textura do asfalto
é outra. Então ela vai vendo esses detalhes, ela se foca nisso, não vê o todo. Então, com esse mundo de novos detalhes, desconhecidos, que entram na sua mente de uma só vez, seu cérebro entra em pane, porque ocorre uma descarga, sobrecarga sensorial. Porque ela é incapaz de juntar, de unificar todas essas informações em um contexto seguro. Então, se uma mãe chora perto da criança com TEA, por exemplo, a área visual do filho, ele vai processar as lágrimas, o local ali das lágrimas, devido ao excesso de conexões locais que ele está tendo. Ela vai ficar fixada no brilho da lágrima, no som do choro, porque as informações não conseguem viajar pelas rodovias de longa distância para chegar até a área cerebral que vai gerar empatia. Nesses momentos, ela vai parecer fria, indiferente, quando, na verdade, o que está acontecendo é que seu cérebro ainda não conseguiu conectar o fato visual ao sentimento da mãe. Então, para que essa criança possa aceitar uma mudança, como alteração no caminho da escola, devido a uma rua interditada, o córtex pré-frontal, ele precisa acalmar o resto do cérebro, avisando que está tudo bem. No entanto, no TEA, esse circuito ele é hiperfocado. Os indivíduos possuem focos intensos, prolongados e altamente detalhados em temas, objetos ou atividades específicas que são do seu interesse. E quando ocorre isso, o cérebro libera uma grande quantidade de dopamina. O que não acontece nas interações sociais deles. É quase nulo, porque o cérebro não encontra o prazer biológico em si, nas socializações padrão. Não encontra da criança com TEA. Já nas crianças com TOD, existe uma disfunção na previsão de punição e recompensa. O cérebro delas não processa o não ou o castigo como um sinal que tem de parar. O castigo é o sinal para eu parar. Não, elas não conseguem processar isso. O cérebro delas foca apenas na frustração de não ter aquilo que ela deseja imediatamente. O que não ocorre com uma pessoa neurotípica, cujo cérebro funciona dentro do padrão, possui uma linha de tempo mental longa. Então, ela consegue olhar para um prazo de 2 semanas ou de 1 ano e vai conseguir manter o equilíbrio perfeito do tempo e o senso de urgência necessários para que ela possa executar uma tarefa. Já nas crianças neurodivergentes, essa janela temporal do tempo é extremamente curta. Muitas vezes, ela é limitada a poucas horas ou próprio dia. Então, essa percepção comprometida, ela acaba dividindo a realidade em apenas 2 categorias: o agora e o não agora. Porque para elas o tempo é um conceito abstrato e invisível. Se algo não é urgente e não exige uma ação imediata, o cérebro neurodivergente tem imensa dificuldade em processar a sua importância. E isso vai levar ao esquecimento, à procrastinação,
ou ao famoso modo espera. Quando ele dribla essa limitação da memória operacional e da percepção temporal, aliás, para poder driblar essa limitação da memória operacional e da percepção temporal, deve ser utilizado ferramentas que permitam que a criança visualize o tempo. Elas não têm condições de ter essa noção do tempo. Então, tem que ter ferramentas específicas, já existem vários recursos para isso. Algumas estratégias e recursos são o relógio de disco visual. Ele é um temporizador visual, onde o tempo é representado por um disco colorido e que vai desaparecendo à medida que os minutos passam. As crianças visualizam ali ele desaparecendo. Então, elas conseguem ver fisicamente o tempo sumindo, sem a necessidade delas saberem ler as horas. E existe isso fácil de encontrar em plataformas de e-commerce, como a Amazon. Avisos prévios estruturados também é importante. Em vez da pessoa apenas falar, faltam 5 minutos, é só mostrar esse temporizador visual e estipular o comando. Olhe, quando essa parte colorida sumir, vamos desligar o videogame. Também existem as ampulhetas coloridas. É bom para as atividades curtas e rotineiras, porque a pessoa pode associar cores a tarefas do cotidiano. Por exemplo, ampulheta azul, 2 minutos, para escovar os dentes. A amarela, 5 minutos, digamos, para calçar os sapatos. A verde, 15 minutos, para o tempo que a criança irá ficar na tela. Então, deve ser construída uma rotina junto com a criança. Deixar que ela cole os ímãs, os cartões de velcro no painel diário para que ela possa se engajar ativamente no processo. Existem manuais vários orientando como fazer tudo isso. Então, eu mesmo posso, a quem me pedir, mandar o passo a passo para montar o quadro físico de rotina, as estratégias práticas para poder introduzir o temporizador visual, sem que as crianças gerem resistência, para fazer as suas atividades. Então, além dessa janela temporal, o funcionamento cerebral da criança, ele é fortemente impactado pelo efeito gangorra. Embora pese pouco, o cérebro, ele consome cerca de 20% de toda a energia do corpo humano. Então, vamos imaginar o córtex pré-frontal como uma gangorra, que precisa de 2 pesos iguais para ficar em equilíbrio. Aí, de um lado da gangorra está a dopamina, que injeta a motivação. Do outro lado da gangorra vai estar o esforço que a tarefa exige. Então, para que o cérebro possa funcionar com eficiência, ele vai precisar escolher uma via por vez. Então, o efeito gangorra, ele funciona como uma estratégia, na verdade, para o nosso cérebro, como economia de energia. Porque se o cérebro for rodar essas 2 redes na potência máxima ao mesmo tempo, vai causar um superaquecimento metabólico e causa uma pane no processamento de informações. Então, diante de uma tarefa monótona, como arrumar o quarto, o cérebro neurotípico
o padrão normal, ele joga uma quantidade suficiente de dopamina na gangorra para poder equilibrar o peso do esforço. Então, o que acontece com a pessoa? Ela pode até sentir o tédio, mas a energia química que ela possui é necessária para que ela possa iniciar e concluir a atividade. Já o mesmo não acontece com o cérebro com TDAH, porque ele já possui pouca dopamina natural disponível. Diante de uma mesma tarefa monótona, não tem aquele peso químico suficiente para levantar o lado do esforço, e aí faz com que a gangorra trave no chão. E esse mecanismo vai gerar uma paralisia antes mesmo do início da atividade. É uma procrastinação biológica, porque a mente, ela interpreta essa tarefa simples como se fosse um fardo insuportável. É por isso que, enquanto a criança está tentando prestar atenção no professor, o ruído interno dos pensamentos vai continuar gritando simultaneamente. Então, para que essa gangorra do TDAH funcione, existem dois caminhos práticos baseados no manejo do esforço e da recompensa. E como é que a gente pode fazer? Temos que aumentar o peso da dopamina. Como? Tornando essa tarefa atraente através de jogos. Pode ser utilizado músicas estimulantes ou criar uma recompensa imediata, logo após o término. Não é? Então, a pessoa pode dizer, por exemplo, depois de guardar 5 brinquedos, nós jogamos 10 minutos de videogame. Tarefas curtas, simples, e aumenta o peso da dopamina. Torna a tarefa atraente. E diminui o peso do esforço. Como diminuir esse peso? É fragmentando essas atividades. Em vez de dar uma ordem ampla, como vá limpar o quarto, dê comandos específicos como coloque o sapato no armário, coloque tal coisa em tal lugar, porque isso vai reduzir o tempo de foco exigido, que se você disser arrume o quarto, aí é muito tempo para o foco dele. Então, isso vai permitir até que a pessoa possa utilizar a estratégia de cronômetros visuais, botar, digamos, 10 minutos no cronômetro. Já a lógica da gangorra, ela funciona diferente no TEA e no TOD. Porque o desequilíbrio aí nesses dois acontece pela maneira como o cérebro processa os estímulos e as regras do ambiente. O cérebro com TOD, por exemplo, ele possui uma amígdala que é o centro de alerta do cérebro. E essa amígdala ela é hiperativa. Esse centro de alerta do cérebro na criança TOD, ela é hiperativa. Então, se os pais dão uma ordem, pede, ou um não dos pais, ele faz algum pedido ou dá um não, isso pesa muito na gangorra do TOD. É como se fosse uma ameaça direta à sua autonomia.
como se fosse um ataque pessoal. E para tentar reequilibrar essa balança e recuperar o controle, a criança reage atacando de volta. Ela desafia, ela grita ou argumenta. Então, isso não se trata de pirraça, nem de maldade. Isso é uma resposta cerebral de sobrevivência para que possa aí retomar o comando da situação. E como é que a gente faz para equilibrar na prática essa gangorra? É retirando o peso da ordem direta. Em vez de comandos impositivos como vai escovar os dentes agora, ofereça opções de escolhas limitadas. Você quer escovar os dentes antes ou depois de vestir o pijama? Você está dando a opção a ele. E essa estratégia vai dar ao cérebro a sensação de controle, que é isso que ele está precisando para se estabilizar. Já o cérebro do autista, ele não é defeituoso. Ele é estruturado de forma extremamente especializada. O autista, ele gasta uma energia gigantesca para poder conseguir processar o mundo ao redor, como as luzes, os sons e as interações sociais. É aquilo que a gente falou. Ocorreu uma mudança repentina na sua rotina, ou se tiver excessos de estímulos, o lado da sobrecarga sensorial e conectiva fica pesado demais. Isso faz com que a gangorra trave e a criança pode entrar em crise. Ela entra em crise de choro ou de raiva, chamado meltdown, ou em um estado de isolamento total, que é chamado switchdown. O cérebro dela perde temporariamente a capacidade de focar ou responder, pois toda a energia metabólica está sendo consumida na tentativa de não colapsar diante do imprevisto. Então, para poder equilibrar essa gangorra no TEA, na prática, deve ser estruturadas as tarefas de uma forma previsível para essa criança. Utilizar rotinas visuais claras, como os quadros com desenhos das atividades diárias, e avisar sobre quais mudanças vão ocorrer com antecedência. Tipo, daqui a 10 minutos nós vamos sair de casa. Essa previsibilidade acalma o córtex pré-frontal, mantendo a gangorra estável. Então, o autista, ele não pode ser surpreendido com nada. Em resumo, TDAH, a gangorra falha por falta de motivação química, pois a dopamina é baixa. TOD, a gangorra falha por percepção de ameaça, porque ocorre aí uma disputa de poder. No TEA, o autista, a gangorra falha por excesso de imprevisibilidade, ocorrendo uma sobrecarga cerebral. Então, os maiores gatilhos para indivíduos com TDAH e TEA são nos momentos de estudo e tarefas que exigem alto funcionamento do córtex pré-frontal e das redes de atenção. Tudo que exigir muita atenção vão ser gatilhos para os indivíduos com TDAH e TEA. Tarefas escolares longas e repetitivas, elas não vão gerar dopamina no TDAH que ele precisa. Aí ocorre a falha na gangorra. Para uma pessoa autista,
O mundo real frequentemente se apresenta com muitos excessos de estímulos. Sons muito altos, luzes brilhantes, texturas desconfortáveis, regras sociais implícitas, e isso é difícil para eles decifrarem. Isso gera uma sobrecarga sensorial e cognitiva gigantesca. Aí, nesse cenário, o hiperfoco entra justamente como um mecanismo de defesa, de organização e autorregulação. O próprio cérebro seleciona aquilo que ele considera que é fascinante. É isso que acontece com TEA. Ele entra num estado de concentração profunda e intensa em qualquer assunto que interessa a ele, em algum objeto, em qualquer atividade específica. Se for do interesse dele, vai ocorrer uma descarga gigante de dopamina de uma forma rápida e garantida. E aí, quando ele tem essa sensação profunda de prazer, o hiperfoco aí atua literalmente. É como uma usina de dopamina. E a tarefa comum, ela não gera dopamina. Então, como ela não gera dopamina, ela afasta o indivíduo do hiperfoco. A gangorra quebra e a atividade passa a aparecer um fardo insuportável e sem lógica. Sem essa recompensa química e sem essa previsibilidade que eles necessitam, o cérebro dele entra em pânico, rejeitando a ação imediatamente, como uma tentativa de se proteger do caos. É por isso que, para ensinar algo novo, ou fazer a criança cumprir uma regra, a melhor estratégia é esconder a obrigação dentro do interesse dela. É preciso inserir um elemento de hiperfoco nessa demanda. Como? Usar o personagem favorito delas para poder ensinar matemática, ou utilizar imagens para mostrar exatamente o início, o meio e o fim daquela obrigação. Já o Todd, ele entra nesse cenário como uma armadura de defesa. Quando ele percebe que aquela tarefa é difícil ou entediante, devido ao TDAH ou ao TEA, porque está os três aí processando junto, o cérebro da criança, ela antecipa essa frustração. Então, para evitar esse sentimento desagradável, o circuito do Todd ativa a oposição. Ela nega, rasga o papel, discute para poder não realizar aquela atividade. É a mesma forma, se a pessoa der uma ordem direta como desligue o videogame agora. Isso é processado pela amígdala da criança Todd como uma ameaça ao seu controle. Como o córtex pré-frontal falha em frear essa emoção, o cérebro entra instantaneamente em modo de luta, disparando a agressividade, o grito ou o desafio de autoridade. E como é que a gente pode identificar quando é um ou outro? É observar se o problema ocorre predominantemente durante as tarefas. O motor principal costuma ser o TDAH, devido à falta de dopamina e foco. E aí, com isso também, pode arrastar junto o TOD pela frustração. Agora, se o problema se manifesta mais diante de limites e em figura de autoridade, qual é o motor principal? É o TOD.
porque é decorrente da hiperatividade da amígdala. Então, se ocorre devido à mudança de rotina ou quebra de expectativas, aí vem a rigidez cognitiva do autismo. Quando a criança reage a ordens ou interações sociais com aqueles comportamentos extremos, como bater, morder, gritar, isso significa que o cérebro dela entrou em um estado biológico de pane e sobrevivência chamado sequestro da amígdala. Então, aí, nesse momento, não é uma má educação, não é uma pirraça proposital. Os seus circuitos cerebrais falharam completamente em processar a situação de forma racional. Por isso, a necessidade de todos estarem informados, professores, pais, toda a sociedade, de um modo geral, para saberem como lidar com as crianças. Então, como é que cada transtorno opera simultaneamente nessa crise? O que acontece no cérebro diante desse ataque de bater e morder? A amígdala, ela é uma das estruturas mais antigas do nosso cérebro. Ela está localizada no sistema límbico. Funciona como um alarme de incêndio biológico que está de prontidão 24 horas por dia. Então, diante de um perigo real ou percebido, como dor, medo, frustração extrema, ameaça ao território, né, quando a criança sente-se ameaçada no seu território, a amígdala ela assume o controle total do sistema. O que ela faz? Desliga temporariamente o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área lógica, é a área do nosso raciocínio. É essa área que gerencia as regras sociais. Além disso, ela ativa o sistema nervoso simpático. Com isso, o cérebro dispara instantaneamente as reações de sobrevivência, de lutar, de agredir, de bater, de morder, de fuga, correr, de congelamento, paralisar. Isso é o normal do cérebro. Então, em um nível puramente biológico, a agressão física imediata, ela não nasce de uma maldade, mas de um impulso de autopreservação gerado pela amígdala para manter o indivíduo seguro. Então, aí é que está. Uma ordem direta como pare de brincar, vai ser um estupim para o TOD. Vai desativar instantaneamente o córtex pré-frontal, o freio lógico, o freio racional. E hiperativa a amígdala. O cérebro da criança, então, vai interpretar a ordem não como uma regra social, interpreta como um ataque físico ou uma ameaça real à sua integridade. Aí o circuito de luta ele é ativado nessa tentativa desesperada de se defender do adulto. Uma criança neurotípica, né, padrão, normal, ela pode sentir raiva, mas esse freio do córtex pré-frontal, ele avisa, não bata, isso é errado. Já no TDAH, esse circuito de freios, ele tem um atraso severo.
o impulso de agredir, ele vira uma ação em milissegundos, milésimos de segundos, antes mesmo que o cérebro consiga processar a consequência. Então, antes que o cérebro diga isso é errado, não bata, isso é errado, ele já fez. O circuito de controle inibitório, ele falhou. A criança reage fisicamente porque a região cerebral responsável por conter o comportamento e projetar o amanhã, pensando, por exemplo, se eu bater, eu vou ficar de castigo. Ela está projetando o amanhã. Ele simplesmente não responde a tempo. Nesses casos, a ação acontece muito antes dela refletir, dessa reflexão do neurotípico. Se eu bater, vou ficar de castigo. Muito antes disso, porque o cérebro não responde a tempo. No TOD, o transtorno opositor desafiador, ele funciona de maneira diferente. Ele não é apenas um transtorno de neurodesenvolvimento, como o TDAH. Ele é um transtorno de conduta e controle de impulsos. A amígdala, o centro da raiva, ela é hiperativa. Então, o cérebro ele tem essa dificuldade em processar frustrações e figuras de autoridade. Então, na prática clínica, essa distinção entre TDAH e o TOD pode ser difícil. Cerca de 30 a 50% das crianças com TDAH podem desenvolver o TOD. 30 a 50% das crianças com TDAH também desenvolvem o TOD. A criança, quando tem só o TDAH, ela agride num piscar de olhos por impulso. Mas logo em seguida, ela costuma sentir um arrependimento, é genuíno e imediato. Porque aí é quando o freio funciona. Atrasado, mas funcionou. Aí quando o freio funciona, ela se arrepende. Agora, quando a criança apresenta TOD, associado ou não com TDAH ou com TEA, a agressão vem carregada de um forte ressentimento e aversão a ordens. Ela não aceita receber ordens. Mesmo depois do ocorrido, essa criança fica querendo justificar o ato, culpando terceiros pelo seu próprio comportamento. Ela fica utilizando argumento como eu bati porque ele me olhou feio, ou a culpa é sua. No caso do TEA, se a crise ocorre durante uma socialização, o ato de bater ou morder pode ser um sinal de que o cérebro autista entrou em pane sensorial cognitiva. E como é que ele entra? Ele entra em frustração, não é? Porque muitas vezes é um excesso de barulho que desencadeia. E aí ele fica frustrado porque ele não é compreendido. Ou porque quebrou a expectativa abruptamente dele. Ele estava com uma expectativa, quebrou e ele fica, né? Ele fica frustrado. Aí surge o que? A agressão. É uma tentativa desesperada de afastar o estímulo que está machucando a mente da criança. E isso causa dor física intensa. Ele está sentindo dor. Gente, é terrível isso. Né? Então, nesse momento, tentar conversar, querer explicar regras, aplicar castigo, quando ele está nessa crise gritando, sendo agressivo, isso é completamente inútil. Aquela criança já está no auge, está sentindo dor intensa. Como o córtex pré-frontal está temporariamente desativado pelo sequestro da amígdala, o cérebro lógico da criança, ele está inacessível. Ela não tem raciocínio lógico naquele momento.
só quando ela se sentir segura novamente. E como é que a gente pode desarmar esse circuito na hora da crise? É garantir a segurança física da criança, afastando objetos perigosos, é conter a criança de forma firme, porém afetuosa e calma. Só se ela estivesse machucando, nesse caso de segurar, se ela estivesse agredindo terceiros ou machucando, aí a gente segura de uma forma firme. E precisa também reduzir drasticamente os estímulos. Nesse momento é bom apagar a luz, desligar aparelhos como TV e falar o mínimo possível. Porque o cérebro dela, ele precisa notar que tudo ficou calmo em redor dele, para que a amígdala cerebral possa desativar aquele sinal de alerta. Então é adotar uma postura de não confronto, usar um tom de voz baixo, nunca ficar de pé, assim muito alto acima da criança, não. Essa verticalidade funciona no cérebro do Todd como uma postura de intimidação. Quando você fica em pé, né, mais alto, né, dela, ela se sente intimidada. Então é se abaixar, ficar no nível dos olhos dela e reduz assim o sentimento dela de ameaça, evitando ordens impositivas. É lembrar que esse comando não ou a ordem direta de parar funciona como um gatilho no Todd. E esse é um gatilho de alta voltagem, capaz de disparar ou prolongar uma oposição violenta. E no pico da crise, faça silêncio ou use cômodos de acolhimento. Existe uma forma, tem muitas orientações sobre esses cômodos. Então, se também quiserem, eu posso procurar ver, pesquisar e botar tudo direitinho, como esses cômodos, né, para ajudar. Aguarde a autorregulação, ele se autorregular. Depois que ele já estiver calmo, aí aplica aquilo que você combinou com ele. Espere o choro cessar, os músculos do corpo relaxarem, né? Isso por aí vê que o córtex pré-frontal ele voltou a funcionar normal. Só então, quando retornar a calma, é que devemos conversar sobre o que ocorreu e aplicar as consequências que já devem estar combinadas previamente. Olha, se você fizer isso e tal, a consequência vai ser essa. Vai tirar o videogame, etc. No TEA, se a crise ocorre durante a socialização, que é a hora que ele vai estar, então ele entrou em pânico, como já foi dito. Eu acho que aqui eu já estou me repetindo. Então, segundo o Instituto Neurosaber, se a gente intervir nesses sinais, mudando o foco, saindo do ambiente, ou oferecendo um abraço apertado ou uma pressão profunda, ajuda a acalmar o sistema nervoso autista. Você impede que o sequestro da amígdala aconteça. O tratamento do TOD ele é focado nos pais e cuidadores, e não diretamente na criança. Isso consiste na capacitação para que eles possam aplicar regras claras, previsibilidade e reforço positivo em casa. Existem abordagens muito eficazes já no mundo. É o treinamento de manejo parental, que ensina os cuidadores a mudarem a forma como reagem à criança, alterando a dinâmica de recompensa no cérebro infantil. Porque frequentemente crianças com TOD, elas recebem atenção quase que exclusiva quando elas erram. Isso funciona como um reforço involuntário do mau comportamento. Como é que quebra esse ciclo? Os pais devem devem inverter essa lógica da atenção.
Sempre que uma criança, a atenção vai ser nos cumprimentos da regra. Sempre que ela cumprir, elogiar imediatamente, de uma forma específica. Como, ó, parabéns por ter guardado os brinquedos na caixa, logo de primeira, da primeira vez que te pedi. Eu fiquei orgulhoso. Isso vai gerar um pico de dopamina associado com a cooperação. Então, os pais devem ignorar o comportamento negativo menor, desconsiderar os resmungos, revirar olhos, os choramingos. Se os pais começarem a brigar por causa disso, vai estar fornecendo a atenção que a criança busca, mesmo que seja uma atenção negativa. Então, é preciso dar comandos claros e eficientes, a maneira como a pessoa dita, a intensidade das respostas de uma criança com TOD, como dar as ordens. Evitar perguntas vagas, usar comandos diretos e calmos, previsíveis. Então, entender que o cérebro dessa criança com TOD interpreta ordens vagas ou agressivas como uma ameaça direta. Então, é preciso eliminar perguntas nas crianças com TOD e usar afirmações, porque perguntas vão dar imagens para elas recusarem. Em vez de formular uma pergunta como, você pode ir tomar banho agora? A resposta automática dela vai ser não. Então, é preciso utilizar um comando afirmativo e polido. Vá para o banho agora, por favor. Você está dando um comando afirmativo e polido. Então, utilizar a regra dos 5 segundos também é importante. Se aproximar, se abaixar até ficar na altura da criança e dar o comando olhando nos olhos, utilizando o tom de voz firme e neutro, sem gritar. Dando espaço à criança para que ela possa processar. Isso aí é o poder do silêncio. Logo após uma ordem, a pessoa deve se afastar e esperar 5 segundos em silêncio. E não repetir o comando imediatamente. Esse intervalo é o que o cérebro dela precisa para que ela possa processar a instrução e reduzir o ímpeto de enfrentamento imediato. Então, antes também tem que estar estabelecidas as consequências previsíveis, sem punição física ou gritos. Estas práticas vão aumentar só a agressividade e vai validar esse comportamento opositor. O cérebro com TOD, ele precisa de previsibilidade quase que matemática. Aí é bom utilizar a técnica do se e então, que é altamente eficaz. É preciso estabelecer as regras antes que a crise aconteça, utilizando essa lógica. Se você guardar os seus sapatos, então poderá jogar 30 minutos de videogame. Aí, caso a criança quebre o combinado, ela deve perder esse privilégio de imediato. Mas essa perda, ela não pode ser longa. Ela deve ser curta. Senão, ele vai desistir de se melhorar. Por exemplo, a criança não vai poder usar o tablet apenas pelo resto do dia. E nunca por uma semana inteira. Entende? O curto, essa perda é curta. Então, as crianças com TOD, elas toleram mal transições e surpresas também, devido à sobrecarga cognitiva. Então, ao utilizar a autoridade neutra do quadro, como já foi dito, montar um quadro visual com foto ou desenhos de toda a rotina diária,
onde tem lá acordar, tomar café, para a escola, as telas, horário das telas, banho, dormir. Isso é importante para ela, essa criança com TOD. Quando ela se recusar a cumprir a tarefa, não discuta. Só aponte o painel e diga: quem está comandando não sou eu, é o quadro da rotina. Agora é a hora do banho. Veja ali, agora é a hora do banho. Isso vai retirar aquele componente de queda de braço, de disputa de poder entre adulto e criança. E é preciso também um alinhamento escolar, que é o papel dos professores. Os educadores precisam aplicar as mesmas técnicas de reforço positivo. Os castigos longos no recreio, o isolamento pedagógico só pioram o quadro de TOD drasticamente. Segundo o Instituto Neurosaber, quando a escola falha em compreender a neurobiologia do aluno, o ambiente escolar se torna traumático. Como resultado, a criança volta para casa muito mais desregulada, gerando um efeito cascata que explode na dinâmica familiar. Ao isolar o estudante ou retirar o seu recreio, a escola, ela acredita estar aplicando uma consequência pedagógica para fazê-lo pensar. No entanto, a neurociência já comprova que no cérebro, tanto com TDAH, TOD ou TEA, esse isolamento social ativa as mesmas áreas corticais da dor física, gerando um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. A criança aí não vai refletir erro nenhum. O seu cérebro vai entrar em um estado de pânico e humilhação. Esse recreio para essas crianças é uma necessidade biológica. O intervalo e o movimento físico são as únicas formas de o cérebro com TDAH recarregar seus níveis de dopamina. Se a escola retira o recreio, o aluno retorna para a sala de aula em um estado de tédio doloroso, o que garante a ocorrência de uma crise ainda pior. Sobre essa ótica, então, punitiva, dessa punição que foi dada, a criança passa a enxergar o professor como um inimigo declarado. Isso vai cristalizar esse circuito de oposição. Eles são injustos comigo, então eu vou lutar contra eles. Os professores precisam ser orientados, seja pelos pais ou pelos terapeutas da criança, a usar manejos que desarmem os circuitos e não aqueles que vão incendiar. Então, se a criança com TDAH ou TOD começar a se agitar, o professor ele deve ter uma função útil, dar uma função útil para essa criança poder se movimentar. Olha, por favor, preciso que você leve esse papel até a secretaria para mim. Isso vai gastar aquela energia acumulada e vai injetar dopamina, evitando assim a explosão. E o professor, ele deve avisar a turma minutos antes de mudar de atividade. Olha, pessoal, falta 5 minutos para guardar o caderno ou 5 minutos para o lanche. Isso vai evitar que o cérebro autista entre em colapso pela quebra brusca de rotina. E ainda tem o caso do TOD, que o professor não pode confrontar a criança na frente de todos. Sente agora, ou vai para a diretoria. O professor deve falar em tom baixo, de forma privada. Eu preciso de que você faça o exercício na sua mesa.
Você quer ajuda para começar pela questão 1 ou pela questão 2? Olha a opção. O papel, então, do cuidado médico e terapêutico. É importante modificar o ambiente, é 50% do tratamento. Isso aí, tudo que eu falei, é 50% do tratamento. Os outros 50% dependem de ajuda médica. Depende de uma terapêutica especializada para regular a química cerebral. Eu sei que esse tema eu tinha feito menor. Como não ficou o som, eu excluí, fiz a gravação no dia, eu excluí e fui pesquisar mais, aumentei o conteúdo. Porque é muito importante para a sociedade. Agora, para os pais especificamente, que têm uma criança que queira orientação e que talvez não saibam pesquisar de como fazer, tem uma série de orientações que posso enviar se quiserem fazer, tipo uma apostila ou alguma coisa, as orientações, para que as pessoas possam fazer. Porque nem os professores, nem os pais não estão preparados para essas situações. E o número de crianças, como já vimos, é muito grande e está aumentando. Muito obrigada.